Assoprar e pegar fogo no negócio. Mas eu tenho uma palavra de Deus no seu coração aqui essa noite. O texto que nós lemos, a Bíblia vai nos dizer que um belo dia, os discípulos que João estava fazendo, ao mesmo tempo que por um lado Jesus ensinava alguns discípulos, João já formava discípulos muito antes de Jesus. E é bem verdade que quando João pregava e ensinava, ele falava acerca do batismo que ele fazia, que ele realizava, e também anunciava o batismo que Jesus iria trazer para a vida dos seus. E um dia vai acontecer em que os discípulos que estão andando com Jesus, eles vão perceber algo diferente. Eles notam que a oração que os discípulos de João estão fazendo é totalmente diferente às orações que eles faziam. Até porque, antigamente, na igreja primitiva, na época de Jesus, as orações não eram feitas como nos nossos dias de hoje. Você vai observar que alguns de nós entramos na igreja e nem dobramos o joelho para orar ao Senhor. Existem pessoas que quando ela entra no templo, ela entra na igreja, a primeira coisa que ela vai fazer é dobrar o joelho e agradecer a Deus por ter chego naquele lugar, pelo Senhor ter os trago em segurança. Só que existem pessoas que ele vai entrar na igreja de qualquer forma, de qualquer maneira, porque ele não conhece o texto, a verdade, quando se fala da casa do Senhor. E a Bíblia vai dizer assim, olha, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quando a Bíblia fala acerca de guardar o pé quando entrarmos na casa do Senhor, ele está nos ensinando acerca do respeito, da reverência. Estávamos ali numa cidade chamada Inhapim, e 90% da cidade são católicos. Graças a Deus fizemos muitos amigos ali. Interessante que quando eles passavam por qualquer cruz, qualquer igreja, encruzilhada, eles paravam e faziam um sinal, mostrando uma devoção e uma reverência. E nós, servos do Senhor, muitas das vezes não fazemos a metade da reverência que devemos quando estamos na casa do Senhor. Aleluia. O pastor da maior igreja que existe na América, pastor Paul Yong-Chu, ele esteve no Brasil, e quando ele retornou e foi embora, ele disse que ele foi embora com um pesar e uma tristeza. E ele começou a dizer o seguinte: olha, na igreja no Brasil não existe reverência, na igreja no Brasil não existe devoção. E ele começou a contar que na igreja dele, quando se inicia o culto, ninguém levanta, ninguém sai, ninguém vai no banheiro, ninguém bebe água, porque eles estão ali ouvindo a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor se faz presente. Então ele começa a explicar dizendo que aonde Deus está, aonde Jesus está, a adoração, a reverência, a comunhão é totalmente direcionada para Ele. É interessante que na sua entrevista ele vai dizer que ele percebeu que no momento em que ele pregava, as pessoas levantavam e iam embora. E na igreja dele não acontece isso. E quando os discípulos estão vendo João orar de uma forma diferente, e a oração deles, quando dobravam o joelho ou iam clamar, eles oravam da seguinte forma: ao Deus de Abraão, ao Deus de Jacó, o Senhor que fez os céus e a terra. Existia um temor, existia uma reverência, e eles vão até Jesus e vai indagar a Jesus, e vai dizer: Senhor, peraí, porque os homens, os discípulos de João, eles oram diferente de nós. E Jesus vai chegar e vai falar: então espera um pouco, assente aí. Ele se assenta com os seus e ele vai começar a dizer o seguinte: olha,
quando vocês forem orar, orai assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Se você pegar essa oração, se você ler o texto sem a revelação do Espírito Santo, é uma oração qualquer. Você vai ver que o católico ora assim, o candomblé ora assim, os espíritas, os macumbeiros, diversidade de pessoas, desde criança, adolescente, os anciões, eles ensinaram essas orações. Você vai perceber que em algumas igrejas, alguns grupos de orações, não se inicia um culto sem antes eles fazerem a oração do Pai Nosso. Vai se observar também que além da oração do Pai Nosso, 90% de todas as pessoas, sendo religiosas ou não, eles se mantêm também no Salmo de número 21. Mas escute aqui, existem verdades dentro do texto que somente os que forem lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e tem o Senhor como Senhor da sua vida, viverão as promessas contidas dentro do texto. Orar é falar com Deus. E quando Jesus está dizendo assim: olha, quando vocês forem orar, comecem a oração dessa seguinte forma. A primeira forma que ele vai dizer é o seguinte: quando você for orar, não dobra o joelho para pedir, não dobra o joelho para reclamar, não dobra o joelho para questionar. Primeiro você vai dobrar o joelho e vai adorar a Deus. Primeiro você vai dobrar os teus joelhos e vai glorificar o nome do Senhor. Aí você vai falar: peraí, pastor, então quando eu dobrar o joelho, a primeira coisa que eu devo fazer é dizer: santificado seja o seu nome. Sim, a Bíblia vai dizer que existe um trono aonde o Deus de Israel, nosso Deus, está assentado, e que os 24 anciões, quando chegam à tua presença, retiram a coroa das suas cabeças, colocam sobre os seus pés e começam a declarar um ao outro, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia vai dizer que anjos, querubins e serafins, quando vão adiante do trono de Deus, eles olham para Deus. Os serafins, eles abaixam a cabeça, com duas asas cobrem os olhos, e eles começam a declarar: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Escute isso. A Bíblia vai dizer que lá no trono dele, no céu, existe um coral celestial, que quando eles vão à presença de Deus, antes de entoar qualquer adoração, eles olham para ele, curvam a cabeça e começam a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então Jesus está dizendo: ei, aprenda o caminho de receber aquilo que você está pedindo. E o primeiro caminho é você chegar diante dele e adorar ele na beleza da santidade dele. Eu fico observando em alguns trabalhos, alguns cultos que nós vamos, existem algumas frases que já são montadas, que nós temos o costume de dizer: hoje é noite da tua vitória, hoje é noite da tua resposta. Nós repetimos isso corriqueiramente. Nós olhamos para os irmãos e começamos a dizer: ei, Deus hoje vai te dar a vitória. Escute, só vai receber quem estiver na fila da promessa e estiver vivendo aquilo a que Deus tem preparado para a sua vida. Jesus está olhando para os discípulos, ele vai dizer assim: olha, e os discípulos estão atônitos olhando para ele, e ele vai dizer: olha, então vocês vão orar dessa forma: santificado seja o seu nome. Agora Jesus vai continuar e vai dizer: escute isso aqui, tem um segredo aqui. Vocês vão dizer: olha, venha nós o teu reino e seja feito a tua vontade. Oh, meu Deus do céu, isso aqui é só para crente. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está dizendo e ensinando e dizendo: olha, diz a ele, venha
seu reino. A primeira fase do reino do Senhor foi estabelecido e contado por Moisés. Moisés assenta e começa a falar do reino e da criação. Quando Deus começa a criar todas as coisas, a Bíblia vai dizer que a segunda fase do reino de Deus, ela vai se dar quando Jesus entra em Jerusalém, e ele vai dizendo: olha, é chegado o novo reino, é chegado o reino do céu. Jesus começa a trazer um novo ensinamento, começa a trazer um novo testamento, um evangelho que vai trazer salvação. O terceiro e penúltimo reino, último reino, que ainda está por vir, a Bíblia vai nos dizer que vai chegar um dia em que a igreja vai estar buscando, clamando ao Senhor, e ouvirá no céu um som de uma trombeta, um alarido, a voz de um arcanjo. O céu vai desenrolar, o trono de Deus vai aparecer, o Messias descerá na terra, e a Bíblia diz que ele arrebatará a sua igreja, e se cumprirá a terceira fase do venha a nós o teu reino. Quando você ora e você fala: ei Deus, venha a nós o teu reino, você está dizendo assim: ora vem Senhor Jesus, para buscar a sua igreja, para buscar os escolhidos, para buscar os seus eleitos. Você está dizendo: vem Senhor, vem buscar a sua noiva. Escute isso. Quando o irmão Feitosa falou comigo a respeito do tempo, eu falei: rapaz, 40 minutos é para a gente fazer uma introdução, uma pregação. Mas eu sinto Deus aqui essa noite. E eu sei que você vai sair daqui essa noite com uma visão diferente do que Deus tem para você, do que Deus tem para a sua vida. Eu poderia orar aos céus aqui agora e começar a fazer como eu já fiz em diversos lugares, pedir para Deus abrir o céu, rasgar o céu, descer o tapete da revelação aqui essa noite e começar a falar com você aquilo que você quer ouvir. Mas existem verdades dentro da palavra, e a Bíblia vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existem caminhos para você ser vitorioso. Vocês já repararam que existem pessoas que estão há anos na igreja e não têm uma experiência para contar, não tem uma história com Deus para contar, não tem um milagre para contar, ele nunca arredou o pé dele dali. E existem pessoas que mal chegou na presença do Senhor, ele já tem testemunhos para contar, porque existe um caminho, existe uma direção, e Jesus está falando para eles: olha, quando você clamar pelo reino, você vai dizer a Deus: olha, faça a tua vontade. Agora eu vou começar a pregar. Amém? Então segura aí mais um pouquinho, que eu entro dentro da palavra agora. Se você pegar na sua Bíblia, você vai encontrar dentro dela diversos textos do Velho Testamento, acerca de homens que foram grandes, mulheres, jovens, crianças que fizeram história. Mas você vai encontrar dentro da história da Bíblia também homens, mulheres, jovens e crianças, pastores, ministros, levitas, reis que foram fracasso por causa dessa questão. Faça a tua vontade. Quando eu falo da vontade minha, quando eu falo do meu querer, o nosso carro é um Ford Capretto que está ali 2007. Nós já fomos pregar em vários lugares, São Paulo, Minas, para tudo quanto é lado. Já andamos com o nosso carro sem óleo, o motor sequinho, sem óleo nenhum. E quando o camarada ele puxou a varetinha e falou: rapaz, dá graças a Deus, porque com menos disso eu já vi motor fundir, queimar, estragar, perder o carro. Nós já andamos com esse carro para ir pregar, sem farol. O farol não ligava, não acendia, eu já conhecia o caminho. E vamos embora, fazer a vontade do Senhor.
Nós viemos para cá, a caixa de direção desse carro está mais bamba do que as pernas de Satanás quando vê um crente clamando ao Senhor. Mas a minha vontade era de entrar numa concessionária, escolher o melhor carro e falar: Senhor, eu sou teu servo, eu quero o melhor. E pegar e sair com o melhor carro dali. A minha vontade não é estar pagando aluguel, não. É entrar dentro de uma imobiliária dessa qualquer e falar: Deus, eu estou indo ali buscar a minha chave, que eu quero uma casa própria. Eu tenho diversas vontades. A minha vontade é entrar numa igreja que eu posso fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser, sem ter que prestar satisfação para pastor nem para ninguém. Porque eu vou pensar da seguinte forma: olha, Deus fala comigo, Deus se revela a mim, então eu não tenho que baixar a cabeça para ninguém, eu não tenho que aceitar aquilo que o pastor está ditando. Deus fala comigo, se Deus quiser falar comigo, por que vai falar com ele? É assim que 90% das igrejas estão vivendo, de pessoas que querem uma igreja para congregar, para que elas possam fazer o que elas bem quiserem. Repare isso. Creio que aqui não acontece isso, mas existem igrejas que, se o pastor chegar na tribuna e dizer: olha, a partir de hoje na nossa igreja não se aceita mais usar uma calça, não que seja pecado, mas não se aceita mais. Escute isso, eu já vi isso acontecer. Um grupo de crentes se reunir e falar o seguinte: vamos levantar outro pastor, vamos abrir outra igreja, o pastor está sem direção de Deus, o pastor perdeu a visão, eu também não vou dar mais o dízimo aqui, não vou entregar oferta, eu não vou ajudar mais nada, porque eles não conhecem o texto em que Jesus está dizendo: quando vocês for orar, fala assim, ó, faça, Deus, a sua vontade. Senhor, o que o Senhor quer para mim? Qual é o lugar que o Senhor me quer? Qual é a igreja que o Senhor me estabeleceu para mim ser plantado, para mim crescer, para que eu venha dar frutos? Eu estou fazendo uma introdução para você poder entender que a chave da sua vitória e da resposta do que você precisa, Deus tem, está na oração. Meu Deus, houve uma época em que eu andei em alguns trabalhos, algumas igrejas, esperando ouvir Deus falar comigo, esperando ouvir uma visão e uma revelação. Se eu chegasse no culto e não tivesse um profeta ali para profetizar, o culto não estava bom, o culto foi frio, eu não senti Deus, Deus não falou nada, para mim não estava bom. E eu ia procurar, se alguém falasse: olha, tem uma oração ali que o fogo pega, lá ia eu atrás do fogo para sentir Deus. E eu passei a observar uma coisa, que quanto mais eu buscava isso, menos eu conquistava. Existiam pessoas que conquistavam, alcançavam, e eu continuava na mesma vida. Eu cansei de entrar em cultos em que a glória de Deus tomava criança, obreiros, todo mundo rodando debaixo da glória, da unção de Deus, e eu saía para minha casa, e quando chegava em casa, a realidade ainda estava da mesma maneira. Na hora do culto, que alegria! Na hora do culto, que movimento! Mas quando eu ia para casa, a situação era a mesma. Não tinha mudança. Não havia uma mudança sequer. Só que nós, servos do Senhor, oh queridos, nós vivemos para ter novidade de vida na presença do Senhor. E o caminho, eu começo a ditar agora alguns textos, para você entender a importância da oração, e eu darei continuidade. Escute isso. A Bíblia vai dizer num belo dia, que a luta foi tão grande, Herodes mandou prender, mandou exterminar, e ele manda agora que eles prendam a Pedro, e ele queria que Pedro
fosse assassinado. Mas, escute isso, não podia matar Pedro naquela semana, porque se acontecesse isso, haveria uma grande revolução por meio do cristianismo. Então a Bíblia vai dizer que eles vão pegar Pedro e vai colocar ele dentro de um cárcere, vão colocar ele numa prisão e vão escolher, a Bíblia vai dizer que são 4 quaternos de soldado, aproximadamente 40 soldados para cuidar da prisão. Escute isso. Quando nós falamos na igreja, isso é gíria de crente, tá? Você pergunta para alguém: ei, varão, como é que tá? Ô, varão, porta está fechada. Varão, está trabalhando? Não, Deus fechou a porta. Varão, como é que está na tua casa, na tua família? Varão, porta está fechada. Mas eu vim aqui essa noite dizer uma coisa para você: que se você aprender o caminho da oração, o meu Deus, o seu Deus, é o Deus que vai te dar vitória, até com as portas fechadas. Ele é um Deus que ele não precisa abrir porta para te dar vitória. Pastor Eduardo, peraí, isso é heresia, porque a Bíblia diz que ele deixou bem claro no livro de Apocalipse, capítulo 3, que ele pôs uma porta aberta diante de mim, que ninguém poderá fechar, mesmo sabendo que eu tenho pouca força. Escute isso: o Deus que eu sirvo é o Deus que te dá vitória, até quando as portas estiverem fechadas, se você aprender o caminho da oração. Enquanto o pastor Pedro estava preso, escute isso, um grupo de irmãs, umas adolescentes, se reuniram e eles fecharam as portas da casa, fecharam a janela, e a Bíblia diz que eles começaram a orar: Deus, solta a Pedro, Senhor, liberta a Pedro, Deus, traz libertação para Pedro. Escute isso. Eu trago uma revelação de Deus para a sua vida agora. Quem aqui está orando pela libertação de alguém? Isso aí, irmão, levanta a mão, tenha atitude. Quem está orando pela libertação de alguém? Escute isso. A porta estava fechada, a igreja estava orando, Pedro estava preso. Na ideia e da lógica de Satanás, não tinha como nenhum dos discípulos ir lá e soltar a Pedro. Eles colocaram uma quantidade de soldado que não dava para ninguém ultrapassar. Mas a Bíblia diz que incessantemente a igreja estava em oração dizendo: Deus, solta a Pedro, liberta a Pedro. A Bíblia diz que a oração tocou o trono da glória de Deus, e Deus libera um anjo. A Bíblia diz que aquele anjo desce lá do céu, atravessa a rocha, entra dentro da prisão. Escute isso. O texto vai dizer assim: e Pedro estava dormindo. Escute aqui, crente. O crente que tem uma vida de oração, o crente que aprendeu a orar, que aprendeu a buscar, o vento pode estar soprando, ele está tranquilo. A tempestade pode estar forte, mas ele está tranquilo. O diabo está dizendo assim: não tem cura, mas a alma dele está em paz, está tranquila. O diabo pode falar assim: olha, tu está orando para Deus libertar alguém da tua família, mas daqui a pouco você vai receber uma notícia de morte. O crente que tem comunhão com Deus na oração, ele fica tranquilo. Meu Deus, aleluia. Pastor Eduardo, eu não estou entendendo, então deixa eu voltar um pedacinho para você entender. Quando Jesus se revela, se apresenta para Pedro, Pedro não tinha comunhão com ele, não tinha amizade, e eles entram num barco. A Bíblia diz que uma grande tempestade se forma naquele lugar. Jesus estava dormindo, Pedro em cima do barco com os outros discípulos, tentando controlar o barco. De repente Pedro desce, acorda o mestre e fala: pelo amor de Deus, o senhor não está vendo que o barco está quase naufragando e o senhor está dormindo? Jesus se levanta, sobe para a proa do barco, olha para o vento e diz: ei, vento, cessa-te, mar, acalma-te. E a Bíblia diz que imediatamente se fez uma grande bonança. Meu Deus, aleluia.
Só que quando Pedro está sendo preso, ele já tinha comunhão, ele já tinha amizade, ele já sabia quem era Jesus. Escute isso, quando Jesus está dizendo assim: olha, quando você for orar, ora assim: Pai nosso que estás no céu. A oração é comunhão, a oração é conversa, a oração é diálogo. Escute isso. Meu Deus, aleluia. Uma pessoa que você nunca viu na sua vida, tem como você chegar e pedir um favor para ela, um dinheiro emprestado, ou uma ajuda? Não, porque você não conhece a pessoa, você vai ficar com vergonha, você vai ficar meio deslocado. Mas quando a pessoa é teu amigo, é teu conhecido, quando vocês conversam, quando vocês têm amizade, não tem vergonha, não tem nada, você chega e fala: olha fulano, a situação é essa, essa e essa, e eu estou precisando. Sabe por que nós fazemos isso? Porque existe amizade. E Jesus está falando assim: você quer ser vitorioso? Você quer orar e você quer ver um milagre acontecer? Meu Deus. Converse com o Pai. Aleluia. Pega amizade com Ele, tenha comunhão com Ele, vai lá, fala com Ele, adora Ele, chama Ele, pede para Ele trazer o reino, diz a Ele quem é você, começa a ter comunhão, porque quando você tiver comunhão, a Bíblia diz assim: tudo que orares ao Pai pedindo em meu nome, o Pai fará. Escute isso, Ele está te dando o caminho para a tua resposta, Ele está te dando o caminho para a tua vitória. Alguns de nós só viemos ao pastor: ei pastor, ore por isso, pastor faz aquilo, pastor, ei, tem milagre de Deus dentro da sua casa. A Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu, acordou a Pedro. Queridos, Pedro foi dormir. Já não era aquele Pedro que se desesperou quando viu a tempestade. Pedro estava dormindo porque ele acreditava que o Jesus que ele servia é Deus do impossível e não ia deixar ele ali. Ele sabia que se ele clamasse, orasse e esperasse, Deus iria fazer alguma coisa. E a Bíblia diz, escute isso, que o anjo chega e acorda. Ei Pedro, acorda. Pedro se levanta, o anjo toma ele pela mão. Escute isso, isso é revelação de Deus para a sua vida. E ele passa pelo primeiro soldado. Enquanto ele passa pelo primeiro soldado, lá na casa que estava com as portas fechadas, um grupo de oração estava dizendo: Deus solta Pedro, Deus liberta Pedro. Aquele anjo passa com ele perto do primeiro soldado. A igreja está orando e gritando: Deus solta a Pedro, Senhor liberta, Deus traz ele de volta. O anjo passa pelo segundo, pelo terceiro. Levanta a mão para o céu que eu quero liberar uma palavra profética na sua vida. Isso é só para quem crê. Se você crê, enquanto você começar a clamar aqui dizendo: Deus liberta, Deus traz de volta, o anjo do Senhor já foi lá e começou a quebrar as algemas, as cadeias. Se porventura Satanás colocou uma legião de demônios para dizer que não haverá, Deus está dizendo: eu entro agora na peleja, e entro para te dar vitória. Se você crê, enquanto você está aqui, há um anjo do Senhor visitando a sua casa, a sua família, um parente distante, um amigo. Ei, meu Deus do céu, eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Isso é para quem crê, querido. Olha, escute isso. Enquanto a igreja clamava incessantemente, escute isso, eles não pararam de orar enquanto o milagre não aconteceu. Daqui a pouco alguém bate na porta. A Bíblia vai dizer que uma jovem abre a porta, vê Pedro do lado de fora, escute, fecha a porta, vai lá na irmã Maria e fala: ó, irmã Maria, como é que é a visão, como é que é a revelação? Minha filha, na visão você vê, na revelação Deus fala contigo. Imagine isso, elas conversando. Por quê? Porque eu acho que eu tive uma visão que Pedro está ali fora.
Não, minha filha, Pedro está preso. Ela volta e vai olhar na porta novamente. E ela abre e vai ver que Pedro está do lado de fora. Ela volta lá e fala: ó, Pedro está lá fora. Escute isso. Se você crer, tu não vai nem acreditar. Não vai ter tempestade não. Mas quando você menos esperar, a sua vitória vai bater na porta da sua casa. Se você crer, a porta de emprego vai lá na sua casa. A resposta de Deus, a vitória de Deus vai lá na sua casa. Quando o crente tem comunhão com Deus na oração. Eu ouvi um pastor pregar, e ele, muito entusiasmado, ele começou a dizer: ei, as coisas não caem do céu, porta de emprego não cai do céu, milagre não cai do céu, isso só acontece se não tiver comunhão. Mas se você tiver comunhão com Deus na oração, cara, Deus vai chegar na tua casa. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, não te faltará nada. Houve uma época que eu estava desempregado, tinha acabado de fazer o curso de vigilante, eu estava em casa, era na época do cartão de telefone. O rapaz foi lá na minha casa, bateu na minha porta, falou: Eduardo, o meu chefe está precisando de um vigilante. Escute isso, tem que estar amanhã, 7 horas da manhã, na rua 7 de setembro. Você quer mais perfeição de Deus? O número 7. E eu falei com ele: senão eu vou. Eu não tinha dinheiro, era vale transporte de papel. Falei: rapaz, mas eu não tenho. Ele falou: só dá um jeito. Quando eu saí na rua, eu encontrei o César.